agora sobre o ex-presidente Lula. Datafolha hoje lançou uma nova etapa, né, da pesquisa Datafolha. E daí é o seguinte, traz números referentes à decisão de Edson Fachin de ter anulado as sentenças do ex-presidente Lula. E daí é o seguinte, a maioria vê Lula culpado e acha que Fachin agiu mal ao anular essas condenações. Isso foi justo para 57%, 51% criticam o ministro pela decisão. 51% não querem um petista candidato, enfim. É muito curioso o Datafolha divulgar uma pesquisa como essa, às vésperas do julgamento final sobre a suspeição de Sérgio Moro, com 2 votos restantes ainda, faltam 2 ministros apresentarem votos, e a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal também tem trabalhado com esse apelo popular, né? Então o Datafolha vai lá, lança essa pesquisa e a gente não sabe agora como o Supremo Tribunal Federal vai reagir a esses dados, a esses números do Datafolha. Essa foi uma pesquisa feita sob encomenda, não há a menor dúvida sobre isso, nenhuma dúvida sobre isso. Pesquisa, assim, o Datafolha vem de um histórico de pesquisas eleitorais e decide fazer uma pesquisa para saber se o povo brasileiro acha que Lula é culpado. Olha só, assim, eu sei que esse virou um país de idiotas, né? Esse é um país hoje dominado por idiotas, a maioria é de idiotas. Só que assim, a Folha de São Paulo, ela não é composta por idiotas. A Folha de São Paulo é uma empresa ultracapitalista que só se movimenta desde do início da sua história pelos próprios interesses e dos grupos que ela representa. Ela representa esses grupos de mídia monopolista no Brasil. Eles decidiram fazer essa pesquisa exatamente para criar um ambiente hostil ao voto contrário do ministro Cássio Nunes ao HC que determina, né, que sentencia de que o ex-juiz Sérgio Moro é um juiz parcial. Porque assim, a Lava Jato acabou, mas o lavajatismo se transformou numa ideologia que está impregnada na mídia desde sempre. A Folha é lavajatista. O Globo é lavajatista, a mídia brasileira é lavajatista, porque o lavajatismo, como foi o denismo no período pré-golpe de 1964, o lavajatismo ele concentra, né, o conjunto de valores que permitem dar à classe média, a nossa classe média, que é estúpida, apavorada e iletrada, e os reacionários em geral, essa narrativa reacionária, essa narrativa de adesão ao reacionarismo, ao perigo vermelho, ao perigo da esquerda, ao perigo do comunismo, ao perigo da volta do petismo. Eles não querem que o Lula seja candidato. Eles querem apoiar um candidato um antibolsonarista, mas da direita neoliberal. E eles já perceberam que se deixar o Lula ser candidato em 2022, o Lula vai ganhar no primeiro turno contra o Bolsonaro. Eles não querem o Bolsonaro, mas principalmente eles não querem o Lula. Se houver um embate Lula-Bolsonaro, eles vão vão criar uma narrativa para apoiar o Bolsonaro. Não há a menor dúvida sobre isso. Eles jamais irão apoiar o presidente Lula. Jamais. Então, o que eles estão fazendo? Começando a montar a sua contraofensiva. A gente sabia que ela viria. Então, a contraofensiva no STF já está montada, estão se preparando um golpe para levar para o plenário a decisão do Fachin, o Fachin mandando para o plenário a própria decisão. E olha, não vai ser surpresa para mim, Thalita, se ele, Fachin, votar contra a decisão dele lá. Porque o Fachin perdeu tão os escrúpulos que ele é capaz de fazer essa loucura. O que me leva, de novo, a falar aquilo que eu venho dizendo. Há alguma coisa muito, muito, muito grave na relação de Edson Fachin com a Operação Lava Jato. Porque ninguém em sã consciência se expõe dessa forma, né? Um juiz mostra essa parcialidade absoluta, escancarada, descarada, pública, né? Se não houver alguma coisa muito grave para que isso aconteça. Então é o seguinte, o lavajatismo continua forte, o STF está se movimentando para tirar de novo os direitos políticos do Lula e a mídia está se movimentando para evitar a candidatura do Lula, criando um ambiente hostil contra o presidente Lula. Dizendo, olha, a maioria das pessoas acha que ele é culpado. Você faz uma pergunta
para um público específico, 2.000 pessoas, que a Folha escolhe que público que é esse. Se você acha que o presidente Lula é culpado, acho, pronto. Boa noite. Ele junta. Assim, é de uma manipulação primária, pedestre. Mas assim, mas tem um efeito, claro. E isso vai ser o quê? Isso vai ser usado, Thalita, agora. Assim, a direita já está usando isso nas redes sociais. É construção de narrativa para grupos específicos. Eles estão dando de presente essa pesquisa para a direita brasileira utilizar contra o Lula, para os ministros se sentirem intimidados, para as bestas feras do bolsonarismo utilizarem, para o gabinete do ódio transformar em conteúdo e colocar nas redes para intimidar o ministro do STF. É para isso que serve. A gente já conhece essa guerra. Né? Não é novidade nenhuma que a Folha esteja fazendo isso contra a candidatura do presidente Lula. Eu vi as pessoas apontando 2 pontos aqui, 2 informações que chamam a atenção. A primeira é de que muita gente nem sabe quem é Edson Fachin, né? Quando você faz esse questionamento se você acha Lula inocente ou culpado, se você concorda com a decisão de Edson Fachin, muita gente nem sabe quem é o ministro. E um segundo ponto é que quando a pesquisa resolve dar como manchete o fato de que 51% não querem o Lula como candidato, isso significa que 49% querem Lula como candidato e votariam nele. Se você quer uma pessoa como candidato, você votaria nele. Sim. E isso é muito próximo dos 50% mais um para que ele vença as eleições em primeiro turno, que é isso que você tem colocado, né? Então, são 49% que querem Lula e querem votar em Lula. Pois é, mas assim, essa matemática é feita não para esclarecer, mas para confundir. Sim. O Datafolha é um braço do Grupo Folha que é utilizado desde sempre para esse tipo de manipulação. Eu não estou nem dizendo que as pesquisas do Datafolha são todas manipuladas. Eles têm metodologia científica, eles as expõem e tal. Muitas das pesquisas da Datafolha foram comprovadas pelas urnas, mas assim, a utilização disso agora, nesse momento, por esse viés, é tão obviamente de manipulação. Esse viés é tão obviamente contra a candidatura de Lula, é tão a favor de ser utilizado, de ser transformado em conteúdo contra o STF, para pressionar o STF, para dar conteúdo para o gabinete do ódio, que para mim não há nenhuma dúvida. E ela vem junto com essa carta dos empresários. Estão criando, Thalita, estão iniciando o processo de criar o ambiente hostil à candidatura do Lula. Ainda mais que o Lula anunciou que vai sair em caravanas depois que tomar a segunda vacina no dia 3 de abril. Eles estão desesperados. E quando eles estão desesperados, né, como a gente sabe, a burguesia, quando fica desesperada, quando é ferida, ela entra numa luta de vida e morte. Eles já entraram nessa luta de vida e morte e a gente vai ter que entrar nessa luta de vida e morte também. Não temos como ficar parado em relação a isso, tá? Leandro, muito obrigada. A gente volta a se encontrar então na sexta-feira. Muita água vai rolar até lá e a gente vai ter bastante o que conversar também. Um beijão para você. Obrigada por mais essa participação. Beijo grande. Obrigado a você. Boa tarde a todos. Obrigada, Leandro.